885 quilômetros de extensão, 45 anos de história, uma rodovia que liga o Amazonas ao resto do país, via Porto Velho, Rondônia. No programa de hoje, vamos falar sobre a BR-319. Buracos, atoleiros e lama tornaram mais difícil o tráfego na rodovia, que viabiliza o agronegócio da região, o transporte de pessoas e cargas e influenciam no desenvolvimento e crescimento da economia dos estados. Vamos conhecer o trabalho da Associação Amigos e Defensores da BR-319 e mais, uma entrevista com o economista Serafim Correia e Osiris Silva. Você vai conferir o ponto de vista de ambientalistas sobre a pavimentação da rodovia. A Amazônia Anda tá no ar! Com o objetivo de elevar o modo ferroviário dos atuais 15% e chegar nos próximos 10 anos a 30% da matriz de transporte brasileira, o governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, priorizou, além da ampliação e melhoramento da qualidade das rodovias, também investir na duplicação da malha ferroviária do país, para reduzir o custo do transporte e otimizar a eficiência logística do nosso agronegócio. Hoje, o carro-chefe da economia nacional depende basicamente do modal rodoviário. O economista Osiris Silva conversou com a gente e explanou sobre a perspectiva e efeitos na economia local. Os benefícios trazidos para o crescimento econômico com a finalização da BR são imensos. O custo de transporte, as empresas do Polo Industrial de Manaus são extremamente gravadas por elevados custos de transporte, por distâncias, por tempo de cargas. Uma carreta dessa leva 15, 20 dias para chegar de São Paulo, para fazer o percurso de São Paulo a Manaus, via Porto Velho ou via Belém, entende? Isso é uma coisa jurássica, isso não existe em nenhum lugar do mundo. O governo federal tem parte dos recursos para a rodovia e nós temos os nossos fundos, como o Fundo de Desenvolvimento do Interior, o FTI, que está sendo solapado, que está sendo manejado com aprovação anuência, com a aprovação da Assembleia Legislativa, acredite se quiser, cortando cerca de 50% desses fundos. Mas nós não temos projeto de interiorização. Este projeto é um projeto típico de interiorização do nosso desenvolvimento. Nós sabemos que isso já está posto. Falta iniciativa, falta decisão política para contornar os problemas, os entraves e promover essa integração da nossa economia com o resto do Brasil. Porque o futuro da Amazônia depende de nós, não depende de terceiros, não. Isso não tem a menor dúvida. A minha experiência de vida, a minha experiência na região, o sul do Amazonas é um exemplo disso aí, pelos avanços que está tendo na agropecuária, na indústria, na agroindústria, etc. E no potencial madeireiro, no potencial de mineração que existe. Né? Tem um monte de coisas que estão fora de alcance e que estão se desenvolvendo à revelia do próprio governo estadual. Agora, o que precisamos? Precisamos ter uma integração efetiva, liderada sob a governança do governo do Estado. Nós temos hoje, você tem os organismos regionais de desenvolvimento, nós temos a Sudan, nós temos o Conselho da Amazônia, nós temos a SUFRAMA, nós temos o INPA, nós temos a Embrapa. Ora, precisa fazer a governança desse sistema todo, da universidade. A universidade tem que integrar esse processo. Temos um modelo de integração. Ora, se o entorno da BR-319 representa algo em termos de 5,4%, como dizem os ambientalistas, da Amazônia Legal e que afeta 25 unidades de conservação, segundo o próprio IBAMA, ora,
o Instituto Chico, o ICMBio, olha, que então o ICMBio, o IBAMA, a Polícia Federal estabeleçam as regras de operacionalização desse sistema rodoviário, que é essencial para o nosso desenvolvimento. Quem fala isso é que não sabe quanto as empresas pagam de transporte, a duração de uma carga de São Paulo para Manaus, mais de 15, 20 dias para chegar aqui em Manaus. Esse pessoal não tem a menor noção, esse pessoal só vê, a única visão deles é entravar qualquer processo evolutivo. Todos os setores irão ser afetados positivamente com a BR-319. Mais um é de grande relevância e no qual o Serafim Correia destacou, o setor de alimentação. Serafim, obrigada por participar do nosso programa para falarmos sobre a BR-319, que é tão importante à nossa região. Muito meu abraço, meus cumprimentos a você, Roberta, parabéns pelo programa, meus cumprimentos a todos que nos assistem em qualquer lugar da Amazônia. A questão da licença ambiental, um ponto assim que eu acho que é primordial, mas além da questão da licença ambiental, na sua opinião, quais são os dois outros tópicos que entravam, que fazem a BR não ser finalizada? Várias questões. A primeira questão é a questão ambiental. A segunda questão é de recursos. O Brasil vive um momento em que ele tem um buraco enorme no orçamento. O nosso orçamento está sendo chamado de uma peça de ficção. Ora, se você não tem licença ambiental, se você não tem dinheiro, isso é aquela história da discussão dos generais. Os generais estavam discutindo se íamos ou não íamos para a guerra. Aí o comandante perguntou, temos pólvora? Não, perguntou, por quais razões nós não devemos ir? Aí o assessor respondeu, por 10 razões. Quais são as 10 razões? Ele disse, a primeira é que não temos pólvora. Ele disse, então dispensa as outras 9. Ninguém vai para a guerra. Então, se a gente não tem a licença ambiental, se a gente não tem o dinheiro para fazer a obra, ficou inviabilizado. Mas aí tem os interesses empresariais de concorrentes que usam outro meio de transporte que não a estrada. A estrada permitiria que muitas pequenas empresas entrassem no transporte e o preço do frete caísse. Isso é fato. A questão da alimentação, do abastecimento. E aí nós tivemos agora, recentemente, um caso que traz a relevância dessa estrada, que é de encurtar distâncias. Nós tivemos uma falta de oxigênio. E o oxigênio para chegar de Porto Velho ou de Belém a Manaus, por via fluvial, leva 7 dias. De avião chegaria na mesma hora, mas o Brasil tem pouquíssimos aviões capazes de transportar cilindros de oxigênio. Então, nós ficamos ilhados aqui, estamos no período da chuva, tentaram trazer pela estrada, mesmo no período da chuva, e levou 7 dias. Uma carreta com trator, enfim, mas foi uma tentativa porque era o desespero total naquele momento. E isso dá uma amostra dos vários problemas que nós temos. Mas os dois principais são, não temos a licença e não temos o dinheiro para fazer a obra. E as perspectivas econômicas seriam muito boas, porque iria desenvolver todos esses municípios, automaticamente a população, a sociedade local, que poderia crescer economicamente. Quais as perspectivas econômicas? Já existe algum estudo disso? Do que nós estamos perdendo economicamente pela não finalização dessa obra? Eu acresço aí ao que você colocou, indo para cima, para Roraima. Porque Roraima, através da Venezuela, nós chegamos no Caribe. Através da Guiana, a Guiana está numa explosão de desenvolvimento. Então, nós poderíamos ter também essa integração internacional. E a Venezuela entrando no Brasil, a Guiana entrando no Brasil, o Brasil entrando lá também.
Você viu que no auge da crise foi a Venezuela quem nos socorreu com oxigênio. E aí a gente tem que relembrar o dito daquele presidente chinês que dizia que não importa a cor do gato, importa que o gato caça o rato. Então, no nosso caso, é irrelevante se o governo da Venezuela é o Maduro, é o Chávez ressuscitado, seja lá quem for. A verdade é que nós temos que ter relações comerciais com a Venezuela. Ela precisa da gente em algumas coisas e nós precisamos dela em outras coisas. E isso seria bom para os dois lados. Então, aqui, na hora que você traz a estrada até Manaus, Manaus está ligado por terra para Manacapuru, Novo Airão, Iranduba, Altazes, Manaquiri. Você está ligado por terra para Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva. Então, isso vai espalhando. Essa estrada alimentaria a todos, quer dizer, ela seria importante e relevante a todo o estado do Amazonas. Eu espero com muita expectativa mesmo, que tudo isso seja superado. Mas vejo que os caminhos que nós temos trilhado não têm sido os melhores, tanto que nós não conseguimos resolver. E para resolver, é necessário haver diálogo. Nós temos que conseguir baixar as guardas dos diversos envolvidos. Olha, todos os setores sofrerão os benefícios da ligação. Agora, eu dou relevo para o setor de alimentação, porque nós vamos receber peixe, vamos receber carne, vamos receber leite, vamos receber hortifruti granjeiros em grande quantidade vindo de Rondônia. Em contrapartida, a nossa produção do Distrito Industrial terá uma alternativa para sair mais rapidamente de Manaus. Pode até ser que o frete fique um pouquinho mais caro, ou talvez até mais barato, mas nós teremos celeridade, mais rapidez na entrega. E rapidez na entrega significa necessitar de menos capital de giro. Então, é um momento assim em que todos os setores deveriam estar mobilizados para que nós pudéssemos dar esse passo, superar essa questão da licença ambiental, superar a questão dos recursos, entendo até que, em último caso, o próprio governo do Amazonas deveria bancar essa obra de tal forma que ela pudesse sair e, com isso, melhorar as nossas condições de logística, que hoje são péssimas. E a gente escuta muito nas mídias sociais, nos meios de comunicação, sobre a participação do Exército nesta estrada, nesta rodovia. Qual o papel fundamental no Exército até hoje? Porque do futuro, o senhor já bem colocou que poderíamos deixar aos cuidados do Exército. Mas até hoje, qual foi o grande papel do Exército para a BR-319? Olha só, retornando aí a 40 anos atrás, 45 anos atrás, o Exército teve uma participação muito importante na construção de estradas. Ele, através dos BECs, Batalhão de Engenharia e Construções, atuou muito na construção de estradas. BR-174, por exemplo, é um exemplo disso. E a BR-319 teve a contribuição do Exército Nacional como uma instituição de Estado e preocupado também com a segurança nacional, com as estratégias de ocupação da Amazônia e de preservação da Amazônia. O Exército joga tradicionalmente um papel importantíssimo nas questões amazônicas e tem, pela Amazônia, uma situação muito especial, porque o Amazonas é um estado que ele faz fronteira com muitos países. A Amazônia, como um todo, eu creio que ela faz fronteira com 10 países. E isso, obviamente, tem que ser uma preocupação de segurança nacional, onde o Exército é a força terrestre que tem que se fazer presente, como se faz presente
lá nas nossas fronteiras com a Guiana, com a Venezuela, lá em cima no Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, lá em cima na fronteira com o Peru e com a Colômbia, através de Tabatinga, no Acre, em Rondônia com a Bolívia. Então, a presença do Exército e a presença do Exército na questão da logística e das estradas é algo relevante e do qual nós não podemos abrir mão. Nós precisamos contar sempre com a presença do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para manter a Amazônia brasileira, para manter a Amazônia sendo ocupada por 20 milhões de brasileiros que optaram por morar aqui. Serafim, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa. Muito obrigada. Se de um lado a finalização da BR-319 irá tirar a metrópole da Amazônia do isolamento rodoviário com o restante do país, por outro lado, ambientalistas e cientistas afirmam que será a maior agressão contra a maior floresta tropical do mundo. A rodovia corta um dos blocos mais preservados na Amazônia e o liga diretamente ao Arco do Desmatamento. Esse é um dos pontos mais polêmicos que permeiam o debate sobre a pavimentação da BR-319 e divide opiniões. Um estudo de impacto ambiental realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, aponta o aumento do desmatamento via rodovia e impactos sobre as comunidades tradicionais e indígenas pelo empreendimento, como ressalta o ambientalista Carlos Durigan. A BR-319 está no centro de uma discussão muito importante para a Amazônia, que é justamente a abertura de novas frentes de expansão da ocupação do território, que não leva em conta as aptidões regionais e também não leva em conta o conhecimento acumulado de regiões onde estradas se constituíram e se constituem atualmente ainda como grandes problemas, grandes vetores de degradação social e ambiental. É o caso do Arco do Desmatamento, que ocupa todo o sul da região amazônica e que é a principal área e de onde irradiam os principais problemas relacionados ao desmatamento, às queimadas e aos conflitos sociais. A BR-319 ela se constitui um eixo que tem o potencial de trazer para a região da Amazônia Central, para o coração da Amazônia, todos os problemas que são vivenciados em todo o sul do bioma. E principalmente que tem a ver com essa questão da ocupação irregular do território. Então a estrada em si, ela já é um problema, porque ela causa impactos diretos, e é isso que nós temos visto, mesmo com as obras de manutenção. Nós temos visto que o simples fato de haver uma mobilização pela repavimentação já tem provocado uma corrida desenfreada e uma busca por terras e ocupação ilegal e irregular dessas terras, inclusive dentro de territórios indígenas, dentro de unidades de conservação já estabelecidas. E aí nós temos um cenário que é constituído por isso e que tem um potencial de se agravar se não houver nenhum tipo de processo que fortaleça a governança de toda essa região. Conciliar a pavimentação da rodovia com a sustentabilidade econômica e conservação da floresta é possível, como acredita Carlos. Esse processo de repavimentação e recuperação da BR-319 tem que haver um acordo, tem que haver um processo de entendimento de que ele só deve ocorrer uma vez que todos os requisitos necessários para que ele ocorra da melhor forma estejam sendo cumpridos. O principal deles é garantir que haja um processo de discussão local que envolva comunidades indígenas, não indígenas, que vão ter suas áreas de vida afetadas nesse processo, respeitando ao que preconiza a Convenção 169 da OIT,
E esse é um ponto primordial e inegociável, eu acho. Eu acho que precisa ser respeitado e precisa ser a base para construir um cenário mais positivo nessa discussão. A partir daí, precisamos respeitar os estudos conduzidos para gerar esse processo de licenciamento e discutirmos esses estudos. E uma vez discutidos, acordarmos o uso desses estudos e o uso das recomendações feitas nesses estudos e nas discussões posteriores, fazer com que isso gere um processo de tomada de decisão. Ponto importante também de se frisar são os impactos negativos também que a pavimentação pode ocasionar, né? O primeiro deles, de uma certa forma, é um processo de ocupação ao longo da rodovia que pode se intensificar ali naquele trecho de Humaitá à Realidade, né? Isso pode reduzir um pouco a cobertura florestal. E outro impacto, que esse é muito difícil de minimizar, que é a poluição sonora, né? Que vai se estender ao longo de toda a rodovia, como também ocorre em outras estradas. Isso afeta, em certa parte, a biodiversidade, os animais que habitam a floresta ao longo das margens da 319. Isso seria alguns dos impactos, né? Os impactos positivos seriam mais impactos econômicos, sociais também, porque você permitiria que pessoas que moram em Manaus, Porto Velho, Roraima, ao longo das comunidades de Igapuaçu, Realidade, Jacaretinga, né, possam circular, né, sem alguns obstáculos, né, sem atoleiros, sem essas dificuldades que vivenciamos na BR-319 todos os anos, né? Então esses são os impactos assim, positivos. Há 5 anos, a Associação Amigos e Defensores da BR-319 mantém viva a esperança de ver a rodovia 100% asfaltada e ligando por via terrestre todo o Brasil, de Roraima ao Rio Grande do Sul. A associação ela foi constituída, né, formada a partir de outubro de 2015, quando diversas pessoas viram a importância da retomada da rodovia, da sua trafegabilidade e resolveram organizar um movimento social para pressionar e também fiscalizar, né, o andamento das obras na rodovia BR-319. Né, esse movimento ele foi sendo organizado, né, e depois conseguimos registrar a associação com o CNPJ, com o cartório, no ano de 2016. Desde lá, diversas ações foram sendo feitas, né, percorremos a rodovia BR-319 todo ano praticamente, né, e também algumas ações também foram sendo feitas para também reduzir alguns impactos que ocorrem, né, para as pessoas que moram ao longo da estrada, né. Então, no momento de pandemia se levou cesta básica, teve um momento também que se mobilizou pessoas e recursos para fazer ajuda, né, humanitária, de uma certa forma, para as pessoas que estavam precisando, pessoas de alguma comunidade estavam solicitando internet, alguma ajuda, e a associação se prontificou sempre em ajudar as pessoas, né, que moram ou que trafegam também ao longo da rodovia BR-319. Uma coisa temos certeza: para que ocorra a finalização da BR-319, muitos diálogos ainda virão, exatamente porque a divergência de opiniões ainda é muito forte entre ambientalistas e aqueles que querem fazer o desenvolvimento econômico e sustentável da BR-319. E o Amazônia Anda fica por aqui. Até a próxima semana!